Belo Horizonte, que veio falar sobre o seu trabalho e as possibilidades do mesmo junto ao MAC. Então, eu passo a palavra para a MAB, desculpa, me agradeço pelo presente aqui. Obrigada, Tadeu, pelo convite de estar aqui hoje, nesse diálogo. E obrigada a todos por estarem aqui para essa escuta e uma discussão na sequência. Pensei em fazer um recorte da minha produção, mas dando uma ênfase assim, talvez o meu estudo de caso predileto, que foram experiências junto à Bienal de São Paulo, mas iniciando assim por um projeto que me levou a um tipo de prática dentro das instituições. Eu não sei se a gente adota uma dinâmica de perguntas no meio do caminho ou depois. Acho que a gente podia fazer interrupções para perguntas, se tiver tudo bem, para gravação, para captação. Esse é o problema? Então tá, eu não tenho problema nenhum de interromper, às vezes alguma questão que fica batida, assim, ou que vocês quiserem que eu explico melhor, acho que isso até me ajuda, se vocês acharem bom. Esse projeto é o colecionador, que está em processo desde 96, ele ainda é um projeto vivo, ele ainda é atualizado. Só para vocês entenderem um pouco como que começou, isso foi, na verdade, um exercício que eu estava fazendo ontem, assim, eu pensar por que logo na sequência começaram, né, assim, surgir projetos institucionais, assim, sendo que esse é um projeto ficcional. Ele é a construção de um personagem colecionador que diariamente busca imagens de jornal, necessariamente de jornal diário, dentro de uma temática de interesse que perpassa assim, questões de ameaças à construção, então, imagens de destruição de edifícios, de corrosões, também um contraponto como imagens de construções sendo feitas, e, finalmente, uma quarta seção dessa coleção tem a ver com flores, como aí um contraponto a toda essa questão arquitetônica mesmo. Então, aqui tem uns recortes, ela existe na forma de caixas de papelão com folders internos, assim, que acumulam, onde eu acumulo agrupamentos de imagens. E, normalmente, no espaço expositivo, essas imagens são disponibilizadas para consulta, às vezes num espaço paralelo ao espaço da exposição, então eu uso vitrines para determinadas seleções de imagens e uma disponibilização do acervo todo para consulta em algum ambiente propício. Aqui foi no Museu de Arte da Pampulha, e o projeto tinha uma organização, assim, a coleção ela tem uma organização essa aí está em espanhol, mas por temas, subdivisões, subgrupos, e ela vai crescendo com o passar do tempo, verticalmente e horizontalmente. Então, só passando rapidamente para pensar a construção de um personagem colecionador, uma prática de estruturação de conteúdo, uma prática de arquivamento, uma prática de disponibilização de imagem. E, normalmente, uma característica desse projeto era que, onde a coleção estivesse, colecionadores eram chamados, assim, convidados a colaborar. Normalmente, o arquivista ou o bibliotecário ou o monitor sempre tinha uma pessoa alimentando, fazendo o papel do colecionador enquanto aquela coleção estava ali presente. Eu exerci esse papel durante muito tempo, faço isso, mas dependendo do trânsito, várias pessoas atuaram
E algumas pessoas ainda atuam assim nesse projeto, ele já circulou bastante, assim, ele tem uma história longa. É um projeto que, em alguns momentos, assim, esteve comigo, até para organização e reestruturação, mas ele está constantemente em trânsito, mas diariamente ele ganha novas aquisições, né? E dentro sempre dos temas que continuam se desdobrando, assim. Então, a partir desse trabalho, eu fiz algumas atuações assim, em instituições existentes. Assim. Fui pega de surpresa através de um convite da Ana Paula Cohen para trabalhar no Kunstverein de Munique, a partir do conhecimento que ela tinha desse projeto. E para mim foi um desafio enorme sair do campo ficcional e ter que lidar com uma coleção, um material existente. E ali eu acho que eu agia naquele momento exatamente como colecionador, na medida de procurar uma estrutura para o conteúdo, de organização de um conteúdo, de compreensão de um universo de dados. Eu não vou falar desse projeto, vou pular essa parte, assim, tinha características próprias, mas foi dessa transição, assim, do campo ficcional para um campo de um acervo institucional existente, onde eu também exercia um campo, assim, eu acho que eu percorri ele de uma certa forma até poeticamente mesmo, como aceitando todos os fracassos e as possibilidades, assim, os limites da minha estada diante desse material, assim, que eu não morava perto desse material e nem ia fazer um projeto de longa duração de vida para a compreensão desse material todo dado. Então, era uma dinâmica muito complexa, assim, a gente trabalhou durante 8 meses nesse projeto, mas aceitando a cada passo de impedimento da totalização de compreensão e de organização dos dados. Assim. E isso permaneceu, assim, todos os projetos, que são projetos em que eu atuo sobre acervos, arquivos, coleções, mas nunca com o desejo de compreensão de uma verdade ou de revelação de um dado verdadeiro e totalizante. Assim, eu sempre sou uma visitante parcial sobre os materiais. Assim. Então, eu vou falar, sobretudo, assim, do meu estudo de caso predileto, assim, que foram as minhas estadas na Bienal de São Paulo, quando, na Bienal de 2006, na 27ª, a convite da Bienal, eu fiz uma proposta de visitar o arquivo Vandesvevo. Eu tinha, nesse momento, assim, alguma experiência já com os arquivos, mas não tinha trabalhado num arquivo tão bem configurado e preparado, já conhecido, assim, internamente bem estruturado, como o arquivo Vandesvevo. Agora, para mim, parecia, já nessa altura, assim, eu tinha uma compreensão de que o que eu queria fazer na Bienal era uma entrada, assim, né, aproveitar a oportunidade do convite de eu desenvolver uma obra para entrar nessa instituição e conhecê-la. Conhecê-la nas suas dinâmicas internas. Se como público eu poderia acessar esse lugar como visitante, como artista eu podia mais, assim, eu poderia demandar algumas coisas nesse lugar e buscar conhecer em mais detalhes esse material. Para mim tinha sido uma mudança, assim, já tinha sido um desafio enorme estar nesse lugar tão bem configurado. Então, quando eu cheguei, eu tinha que ter uma pergunta, assim, se nos outros lugares estavam desconfigurados e era um material que ia se formando, assim, construindo uma coleção, aqui eu tinha que propor uma pergunta, fazer uma investigação no labirinto de conteúdos que esse lugar propunha. Então, imediatamente me surgiu uma pergunta, assim, de materiais que eu estava vendo, assim, superficialmente, me deu vontade de pensar qual a relação da Bienal com o seu público. Então, se ali tem imagens de obras, dos eventos, se ali tinha fotografias das exposições, se ali tinha documentações de comunicação dos artistas, da curadoria, tinha bibliografia e tudo mais, como a Bienal, ao longo dos anos,
cuida do registro do seu público? E aí a resposta foi muito rápida, de que não existem esses registros, o público só é presente no acervo, né, de documentação da Bienal quando ele está diante ou atrás de alguma obra. Então, a obra é o foco, e nenhum tipo de serviço era registrado. Por exemplo, eu estava muito curiosa para saber, assim, filas de entrada da Bienal, aquela coisa de guardados, serviços de perdidos e achados, os banheiros, todo o serviço para o público está ausente nos registros históricos da Bienal. E aí eu comecei a perceber que isso poderia ser um assunto interessante para investigar, assim, como que a Bienal tem lidado com o público ao longo dos anos, né? E, ao mesmo tempo, eu descobri o arquivo, assim, desconhecedor do seu próprio público também. Então, quem são as pessoas que acessam esse arquivo? Na época, eram pesquisadores, não era muito divulgado, muita gente não conhece esse arquivo, muita gente não conhecia, né, nessa época, em 2006. Apesar do seu interesse e sua importância, assim, pelo tipo de material que ele acondicionava, né, e ainda acondiciona. Então, eu tive imediatamente veio, assim, um desejo de trabalhar nesse sentido. Então, de pensar como o arquivo lida com o público. Encontrei também, logo imediatamente, nas primeiras conversas, uma receptividade do arquivo, um desejo do arquivo de lidar mais com o público, de ser mais reconhecido, de ter um reconhecimento, de ser mais procurado, as pessoas compreenderem que lugar é esse. E, então, o que eu estive fazendo a princípio foi uma proposta de uma espécie de uma campanha publicitária que anunciasse esse lugar. Em paralelo, eu fiz uma proposta ao arquivo de a gente colecionar as perguntas que o público fazia ao arquivo, né? Então, as pessoas ligam, às vezes, para perguntar, tem scanner? Posso ir aí? Isso aí é aberto ao público? O que as pessoas perguntam? O que elas querem saber? Porque isso, o arquivo não tinha muita compreensão desse público nessa época. Então, começamos a colecionar por telefone todas as perguntas feitas. Fizemos uma proposta, fizemos uma espécie de um desenho de uma campanha publicitária que seria para divulgar esse lugar. Mas o arquivo tinha, todo o tempo, uma dúvida com relação a essa visibilidade ao mesmo tempo. Será que o arquivo comporta público, o arquivo quer mais pesquisadores, o arquivo pode receber público de modo geral? Então, a campanha era um jogo, uma negociação, assim, entre fotografia e tipografia, entre mais ou menos informação, o que se coloca, o que se retira, são palavras cortadas, então o horário está lá, mas o endereço não está. O endereço está, mas não se sabe muito bem o que é aquele lugar. Então, ela era uma campanha, assim, propositadamente ineficiente, assim, ela não tinha um desejo de eficiência, né? O que foi interessante nesse projeto, então, esses todos são cartazes 90 por 60, que foram feitos inicialmente como imagens únicas. Em nenhum momento teve um desejo efetivamente de campanha, exatamente por causa dessa dúvida do arquivo, de querer ou não ser visível, estar visível. Agora, enquanto eu fazia esse projeto, um dia eu estava em Belo Horizonte, lá trabalhando com um designer, colaborador, o Jônio Betônico, e a Bienal me telefona e fala, olha, Mab, você vai ter que vir para São Paulo para você ter uma reunião para a gente aprovar a campanha. E aí eu virei agência, e eu achei, olha, não está entendendo, assim, isso é meu trabalho, tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Fiquei com aquilo, assim, eu mesma fui muito pega de surpresa e aceitei. Falei, então tá, então eu vou levar, vamos aprovar a campanha. Mas será que, até que ponto que a Bienal não está censurando, não vai estar censurando um trabalho e controlando o tipo de imagem que eu estou usando? Enfim, essa foi uma discussão muito interessante. E a arquivista estava muito apavorada com esse tipo de imagem que eu estava fazendo, por exemplo, de papéis desorganizados, aparentemente, e eu aceitando todo o processo sem nenhum desejo de denúncia, pelo contrário, com vontade de mostrar esse lugar vivo, assim, de papéis velhos, potencialmente interessantes a serem descobertos, de pilhas ainda para serem organizadas, o que aquilo ali pode revelar dos últimos não sei quantos anos e tal.
mas tinha toda uma preocupação por parte da arquivista com relação ao tipo de material, né, disponível e tudo. E foi muito interessante, quando eu cheguei, então, para a aprovação da campanha, a discussão que houve a nível de presidência e de arquivo, né? Então, a arquivista queria muito a imagem da esquerda e o presidente, o assessor da presidência, queria muito a imagem da direita, porque ele entendeu como potencial de curiosidade, de interesse, exatamente esse material vivo a ser descoberto e ainda temporariamente naquele estado, né? E era muito interessante, porque a discussão, não tinha discussão, assim, a discussão era o quê? Porque não tinha campanha, não tinha efetivamente uma solicitação da Bienal para que fizéssemos uma distribuição de cartazes. Era uma obra, mas esse momento da discussão foi realmente um momento foi um momento que o trabalho realmente se realizou, assim, muito mais do que no momento na instância expositiva, onde esses cartazes foram vistos depois pelo público. Foi essa possibilidade de discussão interna da Bienal sobre uma obra, enfim, todos esses meandros aí de compreensão do que estava se passando, né? E, claro, essas caixas empilhadas ali, que elas estavam chegando, iam ter materiais guardados ainda, e isso era o horror para a arquivista, que era muito zelosa com relação ao trabalho dela, e com toda razão, mas que isso também significa uma passagem, um trabalho em andamento, né? Não significa um descuido, necessariamente. Então, toda a tipografia, ela reproduz um pouco esse lugar também, ela é muito mimética, assim, com relação à fotografia, a gente trabalhou nesse sentido. Em paralelo a essa série de cartazes, então a gente ia colecionando as perguntas e a ideia era fazer um apanhado das perguntas feitas, então, por telefone ao arquivo e, consequentemente, durante o evento, um apanhado de fotografia, de perguntas que as pessoas faziam ao evento, né? Então, também, como que a Bienal, evento, lida com o seu público ali na chegada, durante a exposição. Não só internamente na sua guarda de memória, assim como era o arquivo, mas também durante o acontecimento do evento. Então, a gente tinha esses dois lados para fazer esse trabalho que chamava FAQ, Frequently Asked Questions. Então, as perguntas que chegavam eram assim: vocês aceitam doação de obras de arte? A Fundação possui material para pesquisa acadêmica sobre Elliott Sica? Vocês têm material sobre o que é Bienal, como acontece, onde, sua importância, etc.? Vocês têm fotografias da artista Maria Martins, suas obras e fotos dela com Duchamp? Vocês têm histórico sobre o número de visitantes nas bienais? Vocês aceitam a doação de reprodução da Mona Lisa? Vocês possuem informação sobre cursos de arte na cidade? Vocês têm livros sobre móveis e prataria? Por que as bienais são só de arte contemporânea? Vocês avaliam obras de arte? Vocês restauram obras de arte? E, assim, o próprio compêndio, assim, das perguntas demonstrava um desconhecimento sobre esse lugar e uma falta de expectativa específica, né, sobre o arquivo. E, por outro lado, o público da Bienal, como não existia uma estimativa do tipo de informação que se busca, do tipo de serviço que se requer, né, no arquivo não contempla essa relação mesmo do visitante com o evento, a gente fez um apanhado prévio por parte de uma equipe que já tradicionalmente atendia o público, e aí eu imprimi essas perguntas num painel, na exposição, e durante o evento a gente foi colecionando novas perguntas, né? Agora aqui, ainda algumas perguntas sobre o acervo que são bem significativas. Assim, a que horas é o atendimento? Onde vocês ficam? Preciso agendar uma visita? É preciso pagar para fazer pesquisa? É permitido fotografar? É possível obter empréstimo de materiais? Todo o material referente ao Titila está no arquivo da Bienal? Há algo fora? Existem imagens das bienais antigas com público e personalidades? A gente pode mexer nos documentos? Se você disser que não tem algum item requisitado, eu tenho que acreditar? E depois algumas, então, do balcão de informação. Tem alguma coisa para orientar a gente aqui? Tem algum mapa, encarte, folder, programa, folheto, guia? Essas eram perguntas mais recorrentes.
eu não estava quantificando essas perguntas, mas era incrível. Cada monitor assim, tinha um bloquinho e eles perguntavam isso consistentemente. E foi uma Bienal que demorou muito a chegar a informação de mapeamento da exposição. Existe algum documento para comprovar que estive aqui? Tem alguma coisa do Andy Warhol? Estudante tem desconto? É preciso ler os textos na parede? As obras têm título? Por que a exposição é bienal e não bianual? As plantas da entrada são obras? Do que se trata a Bienal? Onde é o planetário, o MAN, o museu, a OCA, o MAC, o Portão 5? Onde posso alugar bicicletas? Do you speak English? O que é essa feira? É aqui a Bienal do videogame? Onde fica o artista número 19? Onde estão as pinturas a óleo? A exposição está organizada por temas? Essa é uma exposição da USP? Quanto custa para guardar a mala? Quanto é a visita guiada? Tem material gratuito para professor? Onde está a Turquia? Onde estão os argentinos? Onde é a exposição dos peruanos? Onde vende pilha? Onde eu compro uma roupa igual a dos monitores? Posso falar com o curador? E a exposição se configurava assim. Tinha, então, os painéis com as perguntas pré-colecionadas antes do evento, e as perguntas iam sendo adicionadas a cada período, na medida em que a coleção de perguntas acontecia dentro do arquivo e dentro da exposição, né, junto aos monitores. Aí eu imprimi nesse vidro, que aqui tem uma vitrine, um mapa do arquivo Van Desvevo, que tinha sido feito por um ex-funcionário do arquivo, que tinha mapeado muito organicamente assim, todo o conteúdo. Foi uma chave de entrada para mim, para entender que o universo era aquele onde estavam determinados documentos, o que é que tinha ali dentro, né? E era um mapa que ainda permanecia, muitos anos depois, era a única coisa que nos guiava pelos conteúdos, foi esse desenho manuscrito do espaço. Paralelamente, eu fiz uma edição, que era o primeiro jornal Museu, mas acho que não vai dar muito tempo de eu falar desse projeto, mas aqui a ideia de uma publicação era reunir uma série de ações que eu vinha desenvolvendo, que eu tinha feito até então, que eram ações em que eu já especulava a diferentes questões de colecionismo, de arquivo, em práticas diferentes, em trabalhos que tinham uma certa autonomia, que não necessariamente estavam ligados a instituições pré-existentes. E tinha toda uma discussão sobre a Bienal, sobre a experiência de estar ali no arquivo da Bienal e de ir descobrindo, junto com os próprios funcionários, ali na dinâmica do funcionamento do arquivo no dia a dia, sobre este lugar, sobre o funcionamento, sobre a relação com o público. Agora, uma coisa que acontecia no arquivo Van Desvevo é que, como ele era um arquivo muito desconhecido, muitas vezes eu mesmo olhando para esse cartaz, falando, o que é esse lugar, né? Esse arquivo Van Desvevo podia ser uma invenção, né? E aí uma ideia que a gente teve de tornar o cartaz uma espécie de documento, era ao mesmo tempo levar grupos de visitantes, porque essa exposição estava muito perto da própria entrada dos fundos do arquivo da Bienal. E quando eu identifiquei isso nas pesquisas, porque um dia a bibliotecária, a arquivista, ela falou assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Então, ela me levou, porque eu sempre entrava pelos fundos do prédio, então um dia ela me levou lá para o fim das prateleiras, assim, nos deslizantes, vou te mostrar, abriu a porta e de repente eu estava no pavilhão. Eu falei, não acredito que é assim, porque eu não tinha uma ideia espacial da coisa. E aí, na identificação de que o arquivo ele fica ali perto da porta do banheiro das mulheres, dentro do pavilhão, ali colado nas exposições, ele é totalmente invisível, né? Ninguém sabe que ele está ali, pouquíssima gente do público tem esse reconhecimento de que esse arquivo está ali. Eu falei, não, a gente tem que abrir essa porta e vamos trazer gente para cá, porque é um lugar potencialmente bem interessante e tal. E aí, surpreendentemente, a arquivista viu isso como um desafio interessante de finalmente ter que receber público, tendo essa demanda por parte da exposição, finalmente contaminando a exposição e vice-versa,
ele estaria presente, né, pela primeira vez na história da Bienal como participante do evento, né, como integrado ao evento bienal. Então, a gente fazia visitas guiadas, criamos um problema enorme, porque aí precisamos de toda uma infraestrutura de receber, mas isso foi um acordo, né? A Bienal o arquivo via isso como uma demanda saudável na medida em que houveram reformas, a casa ficou limpa, né? Assim, tratou-se do cuidado de recepção desse público. Então, conseguir agenciar esse trânsito foi super importante para o trabalho, porque, de repente, o arquivo Van Desvevo anunciado, ele de fato existe, ele de fato está ali a 100 metros de distância, e ele é todo um universo a ser descoberto, né? Então, foi uma dinâmica que a gente fazia, acho que uma visita diária, ou às vezes duas, uma de manhã e uma à tarde, era bem pontual, levando alguns grupos como experiência. Assim. Um outro trabalho era esse, que chamava... esqueci o nome dele. Mas era a história da Bienal de São Paulo com relação à Bienal de Veneza. Uma coisa que foi rapidamente, assim, visualmente identificável nas prateleiras do arquivo era a prateleira de todos os catálogos de Veneza e a prateleira logo abaixo de todos os catálogos da Bienal de São Paulo. E eu olhava e falava assim, gente, mas o que é isso? Tem uma coincidência de formato gráfico. E foi através desse reconhecimento visual do registro gráfico que eu fui entender a história de parentesco entre as duas bienais que eu desconhecia. Né? Então, a Bienal de Veneza começa em 1895, ela é solitária até 1952, 51. Então, aqui eu fiz uma construção gráfica dessa história de relação. O espaçador são anos que não existem eventos, os catálogos azuis são todos os catálogos da Bienal de Veneza e os alaranjados começam a surgir como os bienais de São Paulo. E aí a gente tem, então, os pequenos catálogos existindo, depois eles crescem de tamanho, eles vão ficando completamente obsessivos, tem bienais aí com 4, quase uma enciclopédia. E o que eu acho interessante nessa história é que os anos vazios aqui de guerras, né, então você tem muitos espaçadores, são todos os anos de ausência de eventos. E também a troca, onde vem São Paulo, Veneza, São Paulo, Veneza, depois elas trocam, então fica um ano sem ter nenhuma, e, enfim, aí tem uma que repete, né, então tem um espaçador que é um ano que não tem a Bienal de São Paulo, e subsequentemente tem a de Veneza de novo, aqui embaixo na última linha. Então, esse era um esquema, e tem um texto no jornal Museu, que é um texto do Ivo Mesquita, que ele fala historicamente dessa relação. Isso a gente viu descobrir depois, e ele colaborou com o jornal quando ele fala dessa influência, assim, de como a Wanda Svevo ia ao arquivo da Bienal de São Paulo, da Bienal de Veneza, aprender como se arquivava, como se mantinha a história das bienais de Veneza arquivada, como que guardava os documentos, e ela aplicava essa mesma dinâmica em São Paulo. E eram instituições primas mesmo. Então, tinha jurados brasileiros que atuavam em Veneza e que premiavam os brasileiros e vice-versa, e elas ainda permanecem uma grande troca. Inclusive, quando eu fui fazer o trabalho, os últimos catálogos não estavam disponíveis na coleção. Eu não pude pôr os de 2004, porque estavam com a curadoria. Bom, então, pulando, eu vou prosseguir para o próximo projeto, que foi 2 anos depois, na Bienal seguinte, o Ivo Mesquita teve uma proposição de fazer da Bienal um evento para se pensar a própria Bienal. O evento Bienal, assim como a instituição Fundação Bienal de São Paulo. E a gente já tinha colaborado da vez passada, né, com a colaboração do texto dele, com a participação da Ana Paula como editora do primeiro Museu, e como interlocutora, assim, né, uma pessoa que participou ativamente do meu projeto na 27ª. Então, eles me convidaram
para fazer um projeto que, a princípio, eu via como uma consequência da minha estada. Eu estava super à vontade de trabalhar no arquivo Wandiswever, vi imediatamente a minha participação, mais uma vez, dentro desse lugar, e voltei a fazer pesquisa. O que aconteceu nessa edição da Bienal é porque a Bienal tinha uma visibilidade, assim, né, o acervo, de repente, ganhou uma visibilidade, um foco, ele era âncora da discussão toda, e eles se retraíram muito rapidamente. Eu acho que eles ficaram assustados com a possibilidade de um bando de artistas chegar e começar a fazer 1000 perguntas e querer acessar os materiais. Então, ainda que nossa relação tivesse sido muito tranquila e muito aberta, porque era uma relação de troca da primeira vez, o arquivo estava interessado na visibilidade que um trabalho desse porte traria, né, e de uma dinâmica que esse trabalho também exigiu e propiciou o arquivo. Dessa vez já fomos um problema. Todos os artistas tiveram um problema para atuar dentro do arquivo. Eu tive uma dificuldade enorme. Tudo que eu comecei a fotografar, antes eu abria a gaveta, fechava a gaveta, fotografava, tirava, fazia perguntas complicadas, e era tudo negociado com muita tranquilidade. Dessa vez foi tudo muito difícil. Eu fazia fotos, eu tinha que mandar relação de fotos e pedir autorização e dizer exatamente o que eu estava fazendo, o que eu tinha feito. Era uma coisa de prestação de contas, assim, de controle. Em parte, compreensivelmente, assim, mas eu fiquei muito... Foi uma dificuldade. E eu fiquei muito tempo, então, quando eu comecei a fazer pesquisa, meu primeiro projeto era investigar a personagem Wandiswever. Quem que era essa mulher? O que é... Assim, a personagem mesmo, né? Quase que para revelar uma ficção. E a Wanda tinha sido amante do Titilo. E eu estava muito interessada nisso, assim, de buscar no arquivo, aparentemente, tá? Não existem provas disso, é um boato que corre, e é uma história de muito afeto, assim, para o próprio arquivo, para os funcionários do arquivo, tanto que eles colocam a Wanda de um lado e o Titilo do outro, para eles se verem, porque antes eu acho que eles ficavam meio assim desencontrados. Então eles são assim, e aí tem toda uma história deles, assim, e aí as pessoas gostam de brincar com essa memória. Acontece que aparentemente, o secretário do Titilo cuidava muito bem para que nada transparecesse. Essa é a minha leitura disso, porque não existe nenhum indício de nenhum tipo de amizade ou de aproximação entre os dois. Pelo contrário, assim, não tem nada. Tem bilhetes que eles trocam dentro do mesmo hotel, que é assim, empregado e patrão. Então, se existisse alguma coisa, se existiu, ela foi completamente editada, né? É uma memória cuidada pelo secretário de que ela não transparecesse. Então, eu tive que abandonar essa ideia, busquei muito, fiz uma série de pequenos ensaios sobre ela, buscando assinaturas, buscando marcas, buscando a história dela de morte, que ela morre num acidente de avião em pesquisa para a Bienal. Mas eu não conseguia fazer um trabalho sobre isso. Ao mesmo tempo, enquanto eu estava lidando com os documentos, eu comecei a me interessar muito nas cartas, nos documentos dos eventos, pela questão da negativa. Como a instituição recebia nãos e dava nãos. Então, é um artista que não pode aceitar o convite, é uma instituição que não pode emprestar uma obra, é alguém que não pode chegar, alguém que não pode ir. O que é o discurso da recusa ou de como dizer não entre as instituições? Então, eu peguei num espectro da história, determinados anos, acho que eu fiz uma matemática qualquer, toda vez que a Bienal caiu no número 6, sei lá, eu não lembro, então foi a 5ª edição, 15ª, 20ª, eu fiz assim uma escolha de um recorte, assim, aleatório, e fui a fundo em todos os documentos daquela edição, e fui selecionando tudo que era de não. Vocês viram que tinha uma coisa do Guild falando que ele não pode aceitar, e assim era uma coleção vasta, eu fui fotografando isso tudo. No momento que a Bienal me pede para eu listar todos os documentos, com todas as caixas, onde eu tinha encontrado cada coisa, eu falei, agora eu vou ter que voltar em todas as caixas, buscar todo o documento. Já foi ficando difícil assim, lidar com a documentação. Estava um pouco... era muito legalista assim, a coisa. Mas eu fui desenvolvendo, fiquei com preguiça dessa coisa mais documental.
Mas eu me lembrei de uma coisa, eu fui complexificando essa ideia da recusa, e dentro desse esquema que um funcionário, esse arquivista, tinha feito alguns anos atrás, foi lá em volta de 2002, 2004 que ele fez esse desenho, tinha uma coisa que desde a última edição tinha me intrigado, que era essa coisa aí. Tinha uma coisa debaixo da escada que chamava artistas recusados da 21ª Bienal, sob as escadas. E realmente era uma pilha de caixas, assim, artistas recusados. Eu olhava para aquele material, o que será isso, né? E aí eu fiquei com muita vontade de trabalhar com esse material, que foi uma edição da Bienal, em que, depois de algumas bienais curadas, selecionadas, abriu-se um edital. Teve algum curador lá que fez uma coisa mais populista, que abriu um edital, todo mundo podia submeter, igual um salão, um grande salão, né? E aí a ideia do edital era que todos os trabalhos ficariam guardados no arquivo Vandes Vivo. Todas as submissões, que na época eram slides, seriam guardados como memória da produção artística daquele tempo no arquivo. Só que, na verdade, é uma memória artística dos artistas que submeteram a Bienal, porque nem todo mundo mandava, então nunca ia ser um panorama da produção daquele tempo, mas era um recorte, etc. O que eles fizeram? Desse pacote de submissões, eles retiraram os que foram aceitos. Fizeram, então, a coleção de slides dos artistas participantes. Com essa exclusão dos participantes, eles criaram o pacote dos recusados de quebra. E aí eu fiquei querendo muito trabalhar com isso, com esse material, exatamente por uma dinâmica, foi assim, um gesto de separação cria um estigma dos recusados, né? Queria muito trabalhar com esse material. O arquivo, momentaneamente, queria que, então, os recursos destinados à produção do meu trabalho fossem destinados ao cuidado dos slides. Falei, bom, eu não vou pegar o meu trabalho e fazer um serviço para a Bienal. A Bienal tem que se prestar ao trabalho, se for de interesse, para visibilidade e até para, por que não, viabilizar aqui alguma construção, né, de limpeza, de tratamento dos slides, mas eu não vou usar o meu budget para fazer isso, porque não cabe ao meu projeto esse cuidado, né? Então, teve uma série de discussões, porque os slides estavam em más condições, e aí entrava uma segunda questão, que era mais sensível, que era, bom, podemos mostrar. Existem artistas atuantes importantes de visibilidade hoje, outros mais, outros menos. Tinha coisas maravilhosas, que era a pessoa lá do interior que pegava o seu desenho e se fotografava assim. Então, tem uma coisa incrível de registro de trabalho. Pegava a obra e se fotografava segurando a obra, né? Então, você tem coisas de pinturas populares, você tem pessoas que fazem crochê, qualquer pessoa podia submeter o projeto. Mas você tem trabalhos de artistas de visibilidade, uns mais, outros menos. Então, podemos mostrar esse material? Isso está no edital? Isso é legal, não é legal? Então, os artistas recusados da 21ª Bienal, mostrados na 28ª, então eles são aceitos na 28ª, então quer dizer que eles estão finalmente participantes da Bienal. Então, tinha uma série de discussões nesse sentido. Acontece que era uma coisa tão complicada de negociar, era tão difícil, mas principalmente numa questão operacional, que era de que o tempo era curto para a limpeza e o dinheiro teria que sair do meu budget, já que eu queria trabalhar com esse material. Mas isso era um trabalho dentro de uma rede de discussão sobre a recusa, sobre a ideia da negativa institucional, né? E tinha um outro trabalho também, que você deve conhecer, você deve conhecer, Ana, era um funcionário da Bienal que tratava de serviços gerais, e ele fotografava diariamente coisas tipo lixo jogado, a pia quebrada, o vaso vazando, a enchente, a inundação. Foi uma pessoa que tratou do diagnóstico dos problemas da Bienal ao longo de 20, 30 anos que ele trabalhou lá. Desculpa, eu esqueci o nome dele, eu tenho aqui nas anotações. Era o senhor... Mas, enfim, essa coleção é maravilhosa, assim, porque elas são fotografias assim, amadoras, né, pequenas, aquela coisa assim, muitas desbotando, porque tem aquela coisa do laboratório assim, qualquer de rua, e elas vão deformando, como, né, fotografias
da casa, assim, fotografias cotidianas, assim, década de 60, 70. E aí também tinha o mesmo problema. Então, originais não pode, e aí temos que reproduzir todos, mas aí a coleção não foi tratada. Então, naquele momento da Bienal, a Bienal estava vivendo esse problema, assim, olha, a gente tem esse acervo, podemos mostrar, não podemos mostrar, em que circunstâncias se pode, que recorte, era muito problemático lidar com qualquer um desse material que eu estava querendo trabalhar. Né? Sem contar que os artistas recusados da 21ª Bienal seria quase dizer da importância dessa 21ª Bienal, que foi odiosa, porque ela quebrou um histórico de crescimento, de compreensão de uma dinâmica de construção de exposição que era retrógrada, né? Então, assim, tudo virou problemático para atuar ali dentro. Então, como recusas, né, e dificuldades de atuar ali dentro, devido à característica do material e da tônica do trabalho que eu queria desenvolver, eu resolvi recusar, então, todas as minhas próprias ideias e começar de novo. E eu encontrei esse documento. Durante as pesquisas, eu esbarrei nesse documento que tinha me chamado a atenção, tinha deixado ali de reserva, que era o desejo, em 1953, do Ibirapuera, de conformação de uma coisa que eles chamavam de União Cultural Ibirapuera, que era uma espécie de institucionalização de todas as entidades presentes ali dentro, muito ecléticas, que tinha um viveiro planetário, Museu da Aeronáutica, tinha uma coisa de jardim, de horta, tinha uma coisa de flor, junto com o MAN, junto com a Bienal e tal, de conformar uma entidade autônoma que pudesse atuar sem a prefeitura, né, que pudesse atuar com força própria ali, de tomar suas próprias decisões, sem a dependência completa da prefeitura. Eu acho que isso eles fizeram, implementaram, mas isso nunca vigorou. Parece que até hoje a Bienal... O Ibirapuera tem um certo desejo nesse sentido, mas eu acho que eles nunca conseguiram. Então, eu pensei em fazer uma União Cultural Ibirapuera, compreender nesse lugar hoje, um lugar que... Não sei o que houve com essa imagem. Deixa eu ver o que está acontecendo, desculpa. Então, isso era na época, Planetário, Museu de Ciência e tal. Então, eu configurei um jornal, foi o Museu número 3, que foi um resíduo assim, de toda a experiência de ir em todas as instituições existentes hoje e tentar entender em cada uma delas como que elas guardam a memória do próprio Ibirapuera, como que elas cuidam do parque, qual a relação que elas têm com esse território em torno. Então, num processo até de negativa da história da Bienal, eu fui trabalhar essa área em torno, que eu percebia que era uma área muito mais receptiva nesse momento à pesquisa e à especulação do que a própria Bienal, né? Mas, na verdade, esse trabalho se desenvolveu muito mais para falar também da ausência da Bienal nesse lugar. Então, o jornal fala de todas, menos da Bienal. E é uma espécie de álbum de figura, tem um encarte com as figuras que você cortava e colocava, sempre colecionando a partir de notícias de jornal sobre o parque, sem considerá-lo muito como um lugar turístico, mas muito mais um lugar que tem uma vida própria, independente dos passantes, tem toda uma dinâmica de cuidado entre as instituições e tal. E aí, a União Cultural Ibirapuera, esse projeto foi configurado por uma pesquisa de campo, junto com essas instituições, dentro dos acervos dessas instituições diversas que sobrevivem hoje, que são de áreas de campos de conhecimento diferentes, e uma espécie de uma plataforma, um lugar onde eu reunia diariamente, durante 15 minutos, algum convidado que vinha falar sobre o parque dentro de sua perspectiva, assim, da experiência da sua atuação. O Tadeu veio, né, para falar sobre a experiência dele com o parque, a história da existência do MAN e com relação ao parque e à própria Bienal, né, principalmente sobre a história da Bienal. E eu ia configurando, então, um acervo, um banco de memória dessas discussões, vindas dos diversos campos, assim, né? Gente do planetário, gente do viveiro, das instituições diferentes que tinham ali. Configuramos, então,
uma série, um compêndio de discussões, de depoimentos, que foram editados em áudio, em vídeo, e a ideia era fazer um projeto editorial que em cadernos assim eram organizados em 4 temáticas. Então, tinha o Ibirapuera comestível, o que o parque oferece e consome. Depois tinha um segundo grupo que estava entre guardando o parque, o que o Ibirapuera esconde e o que se preserva. Um terceiro grupo que chamava Parque Viver, o acervo vivo do parque dentro e fora das instituições. E, por fim, um grupo que chamava Parque Contado, história dos lugares, depoimentos sobre diferentes trabalhos executados nas instituições envolvidas. E a ideia era que, a cada dia, ao final de 15 minutos de apresentação, que a gente fizesse uma transcrição e imediatamente publicasse um caderno. E com a exaustão assim, da produção do evento e toda a polêmica que gerou essa exposição, era uma coisa tão louca em cima dos artistas, da curadoria, era uma coisa muito tensa que estava acontecendo. Ninguém conseguia essa dinâmica, muito pesada. Assim. Então, eu fiz uma semana de evento, já no final eu consegui editar 5, 7 cadernos, e até hoje eu estou editando, porque assim, todo mundo era convidado a falar 15 minutos, tinha gente que falava 45, que gerava uma série de discussões. Então, transcrever tudo ao fim do dia e corrigir para publicar na semana era muito difícil, tudo demorava muito mais do que eu imaginava, e no final fiquei exausta, e acabou que a gente fez de uma outra forma, sem essa expectativa mesmo de cumprir com essa ideia seguinte, com essa ideia assim, né, dessa dinâmica diária. Um outro projeto que foi gerado nessa exposição foi uma palestra em que eu dei forma, né, entre aspas, assim, dei forma a toda a experiência prévia de especulação e tentativa de negociação junto à Bienal para fazer os trabalhos das recusas. Então, eu fiz uma palestra um pouco mais aprofundada do que essa apresentação geral, assim, que eu fiz aqui agora, sobre a dificuldade de lidar com a Bienal naquele momento. A dificuldade? Eu acho que a gente começou a fazer perguntas difíceis, assim, eram muitas perguntas. Então, legalmente eu podia, era uma série de consultas judiciais. Isso aqui, podemos mostrar os artistas recusados, podemos mostrar o acervo, como mostrar o acervo da fotografia desse funcionário. É uma homenagem a ele? Não, não é uma homenagem ao personagem. É, para mim, uma história do cotidiano da instituição. Então, como acessa a família para pedir autorização? É tudo assim, existe um desconhecimento, normalmente, nos arquivos, de como lidar com a visibilidade dos documentos. E ali era isso, assim. É legal, podemos, temos o direito, queremos, essa imagem do Bienal que nós queremos tratar. É tudo isso, assim, eu acho que é uma... Nessa questão que o Tadeu colocou para você, Mab, eu acho que talvez eu possa dar pelo menos a impressão que eu tinha trabalhando na Bienal nessas 2 edições, né, de dentro. Eu acho que a Bienal de 2008 tinha também, ela estava envolta numa aura de crise muito grande. Então, tudo que pudesse gerar mais polêmica era imediatamente cortado, né? Quer dizer, tinha isso também. Eu acho que ela estava numa posição em que ela se sentia muito fragilizada como instituição. Né? E a própria ideia de se avaliar a Bienal de dentro e etc., né? Quer dizer, ela já começou taxada de Bienal do vazio, né? Que eu acho que tem uma série de problemas isso aí, porque não se tratava disso, né? De jeito nenhum. Mas ela ficou assim, né, para a história, e se fala dela até hoje assim, etc. Né? Quer dizer, aquilo foi antes de abrir a Bienal, ela já era a Bienal do vazio. Então, me parece, quer dizer, a questão institucional que você enfrentou, de um lado, eu acho que tem a ver com esse contexto. E, de outro, eu acho que, de fato, eu não sei quando exatamente isso aconteceu, mas, de fato, há uma virada muito grande no contexto brasileiro, na maneira como é que você trata esses acervos, em meados justamente dos anos 2000, né, na primeira década do século XXI.
em que o Brasil também começa a entrar num cenário internacional em que ele tem um apelo mercadológico muito grande do ponto de vista dos seus bens culturais, e aí, de repente, a gente está agora, todo mundo respondendo a isso. Eu recentemente organizei um seminário com um grupo de trabalho que a gente colabora entre várias instituições de arquivos de museus e pesquisa, aliás, justamente por conta da história do MAC, do sistema de catalogação aqui, etc., e um dia inteiro foi sobre discussão de leis de direitos autorais. E é completamente maluco. Completamente maluco. É inacreditável a lei de direitos autorais que nós temos agora, em vigor. É uma coisa que nos coloca todos como piratas, assim, clandestinos, atuando na ilegalidade. Entendeu? Então, eu acho que tem essas duas, que estava combinado essas duas coisas, talvez. Né? Foi interessante você falar disso, porque não é uma política constante, tanto que eu não fui recebida dessa forma da primeira vez, não é? Era um momento muito sensível da Bienal, era exatamente isso. E, de repente, com essa visibilidade que o arquivo estava tomando, né, como potencial fonte de referência para vários artistas, não era mais só eu, eram vários chegando, querendo ver coisas e com demandas, criou-se um problema. Eu poderia estar tendo resposta para cada uma dessas coisas e negociar e estudar. Acontece que era um problema para todos os lados, né? Eu vivi isso no MIS, a gente ficou 1 ano pedindo concessão de imagem para, não sei, 200 fotógrafos, porque como eu fui chamada para fazer um trabalho, eu podia fotografar e ia usar todas as imagens. Eu fiz um filme, depois no final chegou a museóloga, chegou uma museóloga no museu, coincidiu com isso, e ela olhou e falou assim, mas que é isso que vocês estão fazendo? Não é assim, isso aqui não pertence ao MIS, pertence aos autores. Então, normalmente esses processos aqui no Brasil, eles levam, nesse momento, a um amadurecimento mesmo, a questões que surgem através do trabalho. E eu acho interessante, como proposta do trabalho, estar vivenciando essas questões junto. Eu acho que é um desafio interessante, assim, para lidar. Então vamos. Então, e agora? O que a gente faz? Aí o arquivo descobre que ela não tem as imagens, não é de direito dela, ela não pode nem mostrar, ela não pode ter. Como é que ela tem? Aí se descobre, por que a gente tem, então, isso? Tem, então vai ter que jogar fora? Então, são coisas assim, que são muito interessantes também. Agora, de fato, essa Bienal, ela foi problemática desde o início, nós vivenciamos isso a cada passo, até chegar no final, no momento dessa palestra, por isso que eu trouxe essas manchetes, porque eu acho que tem a ver com o jornal e tem a ver com essa discussão. A Bienal sempre foi polêmica, ela sempre trouxe bombas. Eu fiz um compêndio de 300 imagens que, assim, na UFMG, um dia desci, fui na hemeroteca, abri as pastas, falei assim, vou fazer minha palestra, deixa eu ver o que tem nos jornais, né? E toda a página era bombástica, negativa com relação à Bienal. E, de fato, para nós, artistas, foi um alívio, naquele momento de efervescência, ver essas manchetes e reconhecer que a Bienal sempre foi polêmica. Né? Então, tem coisas horrorosas, baleia encalhada, aí tem que fazer, vai jogar fora, fecha, queima, não queremos mais, ela é importante, ela não é importante. Naquele momento, a gente vivia só isso. E era uma frustração muito grande para os artistas, porque nenhum de nós era procurado para falar de trabalho. Todos éramos procurados para falar de dívida. Você recebeu? Você não recebeu? Você é a favor da pichação? Contra a pichação? Devia prender? Devia não prender? Está vazio? Não está vazio? Era só isso que se discutia. E era extremamente frustrante para todos os trabalhos que foram construídos, porque não existiu nenhuma esfera de discussão da produção artística naquela hora. Não interessava o que estava dentro do pavilhão, a questão era que a Bienal estava vazia, que ela começou vazia, estava com o andar vazio e ela foi pichada. E era terrível, assim, porque era um silenciamento muito grande. Ao mesmo tempo, foi uma edição que a gente trabalhou com muito luxo. Foi o trabalho que eu fiz com mais conforto até hoje. Então, a Bienal proporcionou pesquisa de longa duração, ela proporcionou diálogo entre os artistas, excelente diálogo entre a curadoria e a instituição. Ela foi muito zelosa, porque éramos menor quantidade, ela foi muito zelosa com o trabalho dos artistas. A gente tinha discussões incríveis. Então, assim, ficar no hotel, por exemplo, durante a montagem da exposição,
era onde todas as discussões aconteciam. E ali no café da manhã e a gente encontrava e discutia, porque estava tudo lá fora explodindo bomba em cima da Bienal. E era a hora que a gente falava de trabalho, a gente falava de instituição, a gente falava das bienais. E tinha uma coisa muito saudável de encontro, porque a Bienal proporcionou esse tempo de trabalho para os artistas. Não foi uma Bienal de chegada de trabalhos prontos. Muita gente estava aqui construindo o projeto. Então, a gente teve contatos durante longos períodos. Julho, nós éramos mais ou menos uns 15 artistas, encontrando diariamente na Bienal e no Ibirapuera, cada um fazendo uma pesquisa, cada um discutindo a instituição. A gente não teve a oportunidade de configurar uma publicação em uma instância dessa interlocução entre os artistas. Mas ela foi uma Bienal que proporcionou um campo de trabalho riquíssimo. E disso ninguém queria saber, só queria saber se ia para a cadeia ou não ia para a cadeia e quanto que estavam me devendo. Me ligavam, a Folha me ligava, você já recebeu esse dinheiro? Tem alguém te devendo? Eu falei, eu não vou te responder, eu não quero falar disso, a Bienal foi ótima, está tudo resolvido. Mas não se perguntava, não se discutiu obra e construção artística naquele evento. Era visivelmente um momento de crise, o que estava interessando era polêmica criada principalmente pelos jornais, em cima da instituição. Né? Então, essa foi uma... E aí, por isso que eu trouxe um pouco essas coleções, eu vou só pular aqui, que tem uma coisa que a gente vai falar depois, e aí eu vou retomar agora com uma mudança de assunto, também para falar de uma outra forma de trabalhar, agora saindo um pouco... Bom, então, a Bienal foi essa experiência intensa de campo, consequente, né? Ela durou muito tempo, foi pesquisa, eu estive lá durante longo tempo. A pesquisa no Ibirapuera foi muito gratificante e, ao mesmo tempo, eu lidava com uma questão que era assim, eu não podia acessar as instituições como MAB, eu tinha que acessar como artista convidado da Bienal. Então, eu chegava lá no acervo do herbário como artista da Bienal. Aí todo mundo já me olhava com ressalva. Foi muito interessante. Eu nunca tinha feito pesquisa assim. Normalmente eu vou chegando assim, eu sou MAB, professora, artista, e ninguém muito sabe quem que eu sou e o que espera de mim, o que eu posso fazer como potencial perigo ou salvamento, ou não se sabe muito bem. Né? Então, eu vou conseguindo acessar as informações organicamente, com o tempo, intuitivamente, chegando, assim, pedindo para acessar as gavetas, para ver coisas, os guardados, né? Vai mais ou menos assim. Nesse lugar, no Ibirapuera, eu era recebida assim, ó. O que você quer? Quem é você? Em todas as instituições eu tinha uma barreira assim, inicial, sutil, educada, eu era recebida, né, mas tinha sempre isso, assim, o que fazia comigo. Eu fiquei muito incomodada com isso, porque eu nunca tinha trabalhado assim. Acontece que, aos poucos, eu fui conseguindo fazer o trabalho, eu acessei uma determinada profundidade o material. Talvez mais superficialmente do que normalmente eu consigo acessar. Mas uma coisa que foi muito interessante é que, quando eu fui chamar essas pessoas, colaboradores, que eram os arquivistas ou os diretores desses diversos assuntos, para virem à Bienal falar sobre suas áreas de atuação e sua relação com Ibirapuera, todos vieram. Não existia orçamento para isso, todos vieram colaborativamente, felizes, solícitos, vieram até o Ibirapuera determinado dia para fazerem uma palestra de 15 minutos, concederam né, o depoimento, gravamos, fizemos edição, disponibilizamos em site e tudo. E que foi uma coisa incrível. Então, a Bienal, sim, tinha esse respaldo institucional, né, de resposta, era uma instância de visibilidade para todos eles, que eles viram com respeito e generosamente, assim, mas eu tinha também esse lugar do artista da Bienal sendo visto como quem será que ela vai fazer aqui. Né? Essa foi uma coisa interessante para lidar também. Assim. Bom, aí eu fui convidada depois, na sequência, ou durante, eu estava fazendo também um projeto no MAN, que já aconteceu de modo completamente distinto dessa minha estada na Bienal, porque foi um convite da curadoria com uma demanda específica para que eu ativasse a biblioteca do museu. E eu fico feliz em responder a esse chamado com essa demanda específica,
dentro do desafio que isso propõe, assim, né? Então, mantém a sua biblioteca, que está ali aberta ao público, mas ela é pouco conhecida. E, da mesma maneira que o Arquivo Wanders Vevo, eles não sabem se eles querem receber muito mais público. Mas, nesse momento, por alguma razão, eles tiveram esse impulso, assim, sim, queremos, vem fazer um trabalho e leva as pessoas lá. Então, eu comecei a trabalhar com isso, assim, como levar a pessoa por esse corredor e aquele labirinto interno para chegar lá no centro de referência, né? E, para trabalhar com esse lugar, eu só poderia fazer isso através da Maria Rossi, não sei se vocês conhecem, que é a Wanders Vevo de hoje, no MAN, que já mora lá há muitos anos, né? Ela está lá, ela é responsável pela constituição completa do arquivo. Ela chegou lá, existia uma pilhinha de jornal no chão da presidência, da diretoria, e ela foi convidada a conformar o acervo. E ela é uma personagem incrível, que tem muita história para contar, e foi responsável pela constituição do acervo, pela dinâmica de troca e de conquista de todos os volumes que estão ali dentro. Então, ela foi a minha personagem, esse trabalho chama... Você vem assim, de repente você abre, nossa, que lindo, que biblioteca. Parece coisa surreal. Sabe as coisas de corredores enormes, você abre um apartamento e vê. Aqui é igual. Mas o MAN é meio surreal mesmo. Uma coisa surreal. Você vai ver uma biblioteca. Pode ver, é tudo assim. Compartimentado, né? E você abre a porta. Você se assusta. Que é isso? Que lindo, que biblioteca. O que é a biblioteca? O que ela tem. O que seu acervo, o que ela faz, o seu poder. Essa biblioteca foi criada como apoio à Comissão de arte. Apoio à curadoria. O que enriquece a biblioteca do artista para expor no MAN. É o que é? É os curadores que nos trazem muita documentação quando eles vão fazer uma exposição. Enriquece a nossa Então a gente já traz essa exposição. O material porque, por exemplo, o Japão todo também. O material, vamos supor que dos panoramas. Você participou de um panorama. Você teve o teu projeto, você teve o teu material que você mandou, o seu sistema. E a gente tem o prazer de buscar esse material. A gente vai pôr e fica arquivado na biblioteca do artista. Porque aqui nós temos tudo. A memória do museu. É aqui, sai daqui. Quando vem fazer uma tese, a primeira coisa é uma. Mas já vem gente então, vem buscar algo mais. Assim, tudo que está em livro, coisas já tem. Muito seletivas. Outro dia também teve uma outra pessoa que veio. Então, aqui foi um recorte de uma história que ela apresentando efetivamente o que é esse lugar. A relação com a Maria, ela... foi imediata, assim, quando o Felipe Chamovitch me chamou para conversar, ela estava no almoço e, de cara, a Maria já tinha uma proposta curatorial. E aí, assim, já não tinha jeito, tinha que trabalhar com a Maria, porque ela é uma personagem incrível, pessoalmente, além da importância dela na constituição desse lugar, né? Então, a Maria foi facilitadora, ela tinha expectativas muito específicas, eu não sei se eu possivelmente não correspondi à grandiosidade do trabalho que ela esperava, mas nessa instância eu acho que eu fui muito mais facilitadora, assim, de revelação do que esse lugar era, do que, né, efetivamente trabalhar no sentido de uma eficiência, de novo. Se a gente levar grande público para lá, é um colapso. Uma biblioteca minúscula, ela é um corredor e tal. Então, eu fiquei muito tempo lá com ela, conversando, me interessou muito falar com ela e tentar resgatar em áudio o que estava acontecendo, o que ela esperava e tal. Então, a gente fez um mapa de conteúdo que não existia anteriormente no MAN sobre esse lugar. Então, ela e a Leia, que é assistente dela e que agora está cada vez mais responsável pela condução do acervo, elas fizeram uma organização espacial, assim como aquele funcionário lá da Bienal fez, uma representação gráfica dos conteúdos. E do jeito que a Leia fez, que foi uma coisa impressionante, que sem ser designer gráfica, ela fez uma representação com cores, que foi o que eu reproduzi na parede, em grande espaço, com a nominação que ela resolveu que seria, a gente conversou sobre algumas coisas. Então, assim, meu trabalho ali foi de facilitadora de revelação, de constituição desse mapa inexistente até então, que esclarece um pouco a distribuição espacial e o tipo de conteúdo que está nesse lugar. E aí, pontualmente, nos lugares, na exposição, eu coloquei os áudios sempre da Maria. Maria discutindo o que tem no acervo. Em outra edição, eu não trouxe todos aqui, mas em outra edição ela fala... No primeiro lugar, assim, da exposição é o desejo curatorial dela, que saiu assim. Aí eu quero que você faça um trabalho enorme, lindo, que você chegue aqui no museu e que você só veja a biblioteca. É isso, é um clipe curtinho, mais ou menos isso que ela fala.
de expectativa mesmo do que ela esperava da minha atuação nesse lugar, né? Essa voz dela dentro do lugar expositivo. E aí alguns outros áudios onde ela explica alguns conteúdos, mas assim, foi retirado de inúmeras conversas que a gente teve, eu fui embora e aos poucos eu fui editando isso. Uma coisa, aqui então, ali essa menina de blusa de bolinha, ali fica onde Maria trabalha. Então, ali do lado, eu instalei uma construção onde ela fala do início de constituição desse acervo. Ela fala da chegada dela, efetivamente, de descobrir uma pilha de jornal, ela ter aceitado o trabalho através de um anúncio do jornal, ela foi lá, foi aceita, é essa história dela. Então, ali tem um áudio onde ela fica trabalhando, a pessoa podia sentar ali e ouvir, e teve uma outra construção, assim, e daí o nome do projeto, que chama Área Restrita, e que essa área restrita está desenhado no mapa da Leia e da Maria, que é o seguinte, num deslizante, numa cortina relativamente grande, existe uma coleção inteira de documentos pessoais, não são pessoais, são documentos da mídia sobre a Milu Vilela. Então, é um lugar assim que fica no limite entre o público e o privado. O que isso está fazendo numa coleção de arte, mas também não é irrelevante dentro do MAN, né? Então, nesse lugar, eu instalei uma peça polifônica, onde a Maria, durante várias conversas, né, nossa, muitas vezes ela falava o que não podia. A Maria tem isso, né? Ela conta coisas que não conta. Então, assim, tudo que saía escapulido e que ela falava, não, isso você não pode falar. Nossa, nem acredito que eu falei isso. Não, esquece. Não, peraí, desliga o gravador. Então, todas as interjeições dela se autocensurando nas conversas, a gente editou e fez uma peça onde ela não revela nada, mas ela se censura inúmeras vezes de formas diferentes. Ela ri, ela fala, não, mas isso aí... Aí, então, a gente fez uma peça. Eu queria ter trazido, mas eu não consegui localizar aqui no meu computador. Mas é a Maria na conversa prolongada dela sobre a instituição. E aí, nesse deslizante, você está vendo esse tanto de coisa, nesse corredor aqui, onde... Essa é a Maria. Onde ela traz esse questionamento próprio, questionamento que ela tem sobre a história, não só a história de constituição da biblioteca, mas da própria história do MAN, né, onde ela, na verdade, ela não está revelando nada, mas ela está ali o tempo todo indicando que existe muita coisa que não se fala, tem muita coisa que ela não deveria falar, enfim, coisas de história de qualquer lugar, mas está exatamente nesse lugar, então as pessoas são conduzidas a ouvir essa peça polifônica nesse corredor, onde tem esse material, que é um material também relativamente sensível. Bom, então, assim, eu pensei, quem sabe a gente passa para discussão. Eu tenho um projeto recente para mostrar, mas eu não sei se cabe, porque eu acho que é uma outra dinâmica completamente diferente, porque ele não sai de uma discussão museológica, na verdade, ele é também, mas ele vai por outro viés, já mais parecido com o colecionador, porque ele tem uma dinâmica própria, que não sai de um acervo ou uma estrutura pré-configurada. Vocês querem falar disso? Deixa. O projeto colecionador, quando você fala da Ana Paula, eu não entendi. O projeto continua na Alemanha? Não ficou claro isso? Tá, desculpa. O colecionador, a Ana Paula ficou conhecendo ele. A gente, nessa época, nunca tinha feito nenhuma exposição com ele. A partir do conhecimento desse projeto, ela me liga da Alemanha e fala, Mabi, eu quero que você faça um trabalho de estruturação do arquivo do Kunstverein. E aí eu falei, não, como é que eu vou fazer isso? O que é isso? Pelo fato dela ter conhecido o colecionador. Foi. Eu entendi, agora ficou mais Então ela falou, olha, não, você tem uma coisa de raciocinar uma estrutura, de estabelecer uma estrutura. Aqui você tem... Quando eu chego lá, eu tenho prateleiras e prateleiras de caixas de memória de eventos acontecidos, porque não é um museu, é um lugar que tem uma história de exposições, né? E aquilo tudo tem caixas, não está em ordem cronológica, mas são centenas de caixas de eventos e de documentos desconhecidos dentro. Então, quando eu cheguei, eu fui à bibliotecária,
a arquivista, quer dizer, eu liderei assim umas equipes, mas que fui observar que tipo de documento que é, fiz um banco de dados, organizei cronologicamente e mapeamos todo o conteúdo para fazer uma estrutura ao final poética, uma leitura poética desconstruída e sem intenção de historicizar verdadeiramente, mas para fazer uma construção ficcional, eu precisei de construir a estrutura inteira para entender. Então, foi um trabalho de mais ou menos 8 meses em que a gente configurou, organizou a coisa toda, mas isso é uma obsessão minha, eu podia ter feito de outra forma. Eu fiz a estrutura inteira para dali extrair uma leitura da história desse lugar, porque a ideia era trabalhar a história da instituição. E agora essa estrutura que você fez, você deixou lá, ela está lá? É um banco de dados. Então, ele continua? Eu não sei se ele ainda é utilizado, porque depois que a Maria Lynch saiu de lá, eu não tenho controle se ela foi adotada, mas ela, potencialmente, ela seria para ser usada cotidianamente pela instituição. A gente fez um banco de dados super profissional e foi intuitivamente, eu não falava uma palavra de alemão, eu abria as pastas, como a tradutora, ela falava, aqui tem correspondência com o curador, aqui tem foto, aqui tem cartaz, a gente via, aqui tem correspondência de seguro, aqui tem... Então, eu ia mapeando, a cada pasta que eu abria, que tipo de conteúdo que tinha. Fechava aquela pasta. Aí, quando eu estruturei toda a possibilidade de documentos encontrados, a gente fez um banco de dados, aí ia uma pessoa que ia marcando. Então, o evento do Joseph Beuys, década de 70, lá. Aí ela ia marcando, não, aqui tem curadoria, aqui tem catálogo, tem texto para catálogo, ia marcando no banco de dados, então, o tipo de conteúdo que tinha. Tem cartaz, não tem cartaz, teve convite, não teve, qual a data da exposição, quais foram os artistas, quem era o curador na época. Aí, no final, com o banco de dados todo preenchido e as caixas organizadas, que aí a gente fez uma coisa que era linda, que é assim, extraímos todos os convites, fizemos uma coleção de convites, extraímos todas as fotos e slides que estavam junto com o papel, aquela bagunça, fizemos a coleção de fotografia, a coleção de cartazes, aí configuramos tudo, assim, foi um empreendimento mesmo. Isso tudo feito, aí eu comecei a pensar assim, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, a história da instituição através de todos os artistas que já expuseram nesse lugar. Então, eu extraía do banco de dados uma lista com todos os artistas que participaram da história. Aí eu podia saber o seguinte, deixa eu ver qual foi a obra, a exposição que teve maior duração, quantos dias ela durou. Eu podia fazer qualquer pergunta para o banco de dados. E a ideia era construir para desconstruir e fazer uma história ficcionalizada desse lugar. Acontece que no processo, esse foi um processo muito interessante, extremamente desgastante, é que eu estava aceitando todos os fracassos, mais uma vez. Eu não estou falando a verdade absoluta, eu não vou coletar todos os dados, mas a instituição começou a ter uma expectativa muito grande por causa do potencial desse banco de dados. Então, o próprio Kunstverein começou a ter expectativas de perguntas. Então, anota aí quanto custou, por exemplo, cada exposição, porque eles estão falando que minhas exposições hoje são muito caras. Ou então, o número de visitantes. Está falando que o Kunstverein não tem visitação e que é um fracasso que temos que fechar. Aí identificou que, desde os anos 60, sempre teve mais ou menos o mesmo tanto de fluxo de visitantes. E coisas desse tipo que foram respondendo a demandas que não eram inicialmente minhas. Quando eu comecei a brincar, né, assim, experimentar os primeiros resultados, a coisa foi tão fascinante assim, que eu não consegui aprofundar, eu não consegui contar a história que eu queria. Por quê? Quando eu tirei a primeira lista, eu falei assim, vamos fazer a lista de todos os artistas que já atuaram aqui. Era óbvio, imediato e muito simples. Eu tirei essa lista e mandei assim, para Maria Lynch, porque a Ana Paula tinha adoecido nessa situação, ela afastou um pouquinho, eu trabalhei um pouco diretamente com a Maria Lynch, sendo que o trabalho todo tinha sido desenvolvido junto com a Ana Paula, foi uma proposta dela e foi constantemente em diálogo com ela. Mas, nesse momento, então, eu mandei uma listagem para Maria Lynch só dos nomes dos artistas. Ela falou, nossa, vamos colocar isso na parede. Por quê? Eu trabalhava
com nome e sobrenome. Então, vinha Alfred, não sei o quê, sendo que normalmente, então começava pelos A, o artista do primeiro nome. Na Europa, normalmente faria pelo sobrenome. Então, simplesmente por essa dinâmica, ela achou aquela lista tão fascinante que aí ficou a lista. Mas isso não é o meu trabalho, isso é muito direto. E aí a gente foi negociando sobre os resultados. Mas a ideia era constituir uma verdade, estabelecer um formato de conteúdo existente para desconstruir e construir outra coisa. Quer falar? Bom, Mabel, desculpa, eu vou de novo pedir para você comentar o seguinte. Bom, eu estou absolutamente fascinada com isso, porque eu estou lidando com isso de um outro ponto de vista. Eu não sou artista, mas, enfim, trabalho aqui mais diretamente com o Fernando no museu, na reavaliação da catalogação do acervo do MAC. E aí, tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes na sua fala. Nesses dois projetos que você apresentou, em primeiro lugar, essa história do mapa, né? No caso da Bienal, aquele que o Daltinho fez, aquilo todos nós conhecíamos dentro da Bienal, né? De onde você localiza as coisas, né? Que não era o banco de dados, nem era o sistema de catalogação tradicional. Era assim, olha, está aqui. Ele é intuitivo. É intuitivo. E os nomes são também afetivos. Isso. Então, ele tinha uma estante maravilhosa que ele chamava de catálogos proibidos. Mas por que eles são proibidos? Porque não pode dar para ninguém. Eles são acervo importante, não pode dar. Tinha umas nominações assim. Mas o que eu achei... E aí você retoma um pouco, né, na verdade, essa ideia dessa relação... com esses objetos, que é uma relação... primeiro, ela é afetiva, ela é totalmente intuitiva, ela perpassa uma ideia de reconhecimento físico, né, daquele espaço. Não tem nada a ver com um sistema abstrato de catalogação e entendimento daquela documentação. É o objeto, né, que está lá, para aquelas pessoas ali. E isso se reflete até... no próprio modo de como essas documentações, né, ou esses conjuntos documentais são organizados, porque também é muito sintomático, é claro, a gente está falando no caso do MAN, que você trabalhou, e da Bienal, são duas instituições, Caim e Abel, mas, enfim, são irmãs, né? São irmãs, ou, sei lá, uma filha da outra, whatever. Mas, assim, aquela área restritiva, que é, no fundo, um acervo documental sobre a personalidade da Milu Vilela, que, no caso da Bienal, tem um paralelo com o Fundo Titilo Matarazzo, que tinha sido organizado também pelo secretário dele, que não entendia nada, né? Ele não era um arquivista. Mas ele elabora um espelho que, na verdade, foi muito útil na hora que a gente que teve que se passar isso para um banco de dados e se acessar a documentação dentro do Fundo Titilo Matarazzo. No fundo, essa ordem orgânica, né, que ele tinha dado para aqueles conjuntos de documentos, tinha um sentido, né? Tinha uma lógica. Mas eu queria que você comentasse mais sobre justamente esse aspecto que é o da relação subjetiva que as pessoas que trabalham dentro desses espaços têm com esses espaços. Não sei se é interessante para você, se é uma questão. Não, é uma questão, daí responde um pouco a pergunta do Tadeu, assim, como que do colecionador, que é todo um universo ficcional, se parte para fazer uma estrutura de uma instituição, né, conformada por documentos, dados e por coisas muito específicas de uma dinâmica de trabalho, né, configurado num lugar. Que é observação e é intuitivo, assim, e essa intuição, eu fiquei surpresa do instrumento banco de dados do Kunstverein ser útil e ser adotado, porque eles aceitaram imediatamente, assim, imediatamente eles começaram a ter perguntas, nossa, tem isso aqui? Então olha para a gente esse tipo de dado, e então é intuitivo mesmo, eu não consigo imaginar sendo feito de outra forma. Agora, o tipo de nome que eu estava dando às coisas, eu estava aceitando essa nomeação, assim como eu aceitava, né, do colecionador, era tudo invenção, destruição, construção, não sei o quê, corrosão e flores, né? E os subtemas, que são simplesmente coincidências visuais, mas que elas podem estar nomeadas em uma ou outra instância. Então, tem mulher, criança e destruição. De repente, aquela tem mais mulher, então vai para mulher e destruição. Então, enfim, é uma forma de classificação que sempre vai ser parcial, ela é sempre falida, ela é sempre, né, em certo sentido, falida.
E é isso, o trabalho todo do Museu, que é uma tentativa de classificação de uma dinâmica de trabalho, ela é simplesmente essa nomeação provisória, poética, né, instigante, tanto que as coisas mais interessantes do mapa do Daltinho permanecem os catálogos proibidos e os artistas recusados, né, que são esses nomes, assim. E a área restrita do MAM é maravilhoso, colocaram o nome que elas dão àquela prateleira, que não é nada restrita, na verdade, você desliza para lá, desliza, está ali, mas ela é a área restrita, ela já fala tudo, né? Então, essa instância da classificação me interessa a todo tempo, porque eu estou o tempo todo tentando organizar as ideias e os projetos distintos sejam dentro de uma instância dada, ou fora dela, no campo ficcional, num campo que é mais espontâneo, que são projetos que eu invento e começo a fazer sem essa demanda de uma instituição dada. O tempo todo eu estou tentando configurar isso numa ordem, assim, e é uma ordem museológica parcial. Então, o museu tem o museu e a cidade, o museu e a história, o museu e a palavra, né? Enfim, são nomeações que eu fico buscando para tentar organizar. Mas eu acho que não tem jeito de ser diferente, né? O próprio mapeamento que a Leia faz profissionalmente junto com a Maria, ele é extremamente intuitivo, né? Ele é sedutor. E tinha coisas que eu não sabia muito bem como dar o nome, a gente buscava nome. Será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Tinha um pequeno ajuste, assim, mas ele é afetivo. E eu acho que essa que é a graça do mapa, assim, né? Porque dá vontade de ir lá ver o que é aquilo dos catálogos proibidos. Não sei se te responde, mas eu acho que a ciência da informação não deve trabalhar muito diferente disso, não. Mas eu sou uma tremenda cara de pau de ter aceitado esse projeto do Kunstverein, apesar da Ana Paula ter sido, né, ela ter tido uma perspectiva totalmente artística, porque ele parte diretamente do colecionador. Uma vez lá, que a instituição teve demandas muito específicas, eu comecei a ter críticas, euzinha, assim, que nem sempre estava lá, mas por que eu não era uma historiadora e que não falava alemão, como que eu conseguia, quem era eu para fazer uma estrutura? E eu achava graça, por exemplo, estou fazendo uma estrutura que tem uma eficiência, estou fazendo uma estrutura para fazer o meu trabalho. E aí, qual não foi a minha surpresa de ver que a instituição queria aquela estrutura, precisava dela, contabilizava a partir dela, e usou dela para fazer seus próprios diagnósticos, né? E contar a sua própria história. Se eles não usam ela até hoje, eles devem ter feito uma coisa muito parecida. Sem contar que, fisicamente, a coleção tomou uma forma que não existia, né? Mas ela era totalmente cara de pau, e eu queria muito fazer perguntas absurdas. Então, o banco de dados tem umas coisas, assim, sutis, assim, né? Então, por exemplo, a gente... tinha várias coisas de comentários no banco de dados que eu pedia que as pessoas avaliassem, assim. Então, tinha, por exemplo, cartas entre artistas e curadores, de cunho pessoal. Tinha cartões postais que o artista mandava para o curador. Tinha uma série de coisas muito saborosas que escapulia da estrutura geral, né, que a gente também estava observando, né, que eram mais interessantes, eram esses desvios assim, de caminho, que eram os caminhos mais afetivos também, né? Então tinha que englobar isso tudo, Carol. E como que foi o trabalho que você fez ao final desse projeto? Desculpa, eu devia ter trazido, talvez, né? Eu posso te mostrar depois, mas... Então, tinha a coleção toda disponível para consulta pela primeira vez, essas coleções de fotografia, os cartazes, os convites, todo esse desdobramento de material, ele era disponível para o público consultar. O meu trabalho era um trabalho para participar de uma exposição coletiva. Ele foi tomando uma proporção que aí o Kunstverein a Maria começou a pensar assim, nossa, isso aqui é a exposição, porque ela vai contar sozinha a história da instituição. Não precisa de chamar mais nada, porque a gente estava configurando tudo que estava lá dentro já. Então, foi tomando uma proporção de autonomia, de projeto muito completo. Então, tinha disponível isso, os materiais separados, as pastas de documento, elas foram mostradas, porém, não podia abrir, mexer,
já no primeiro indício dos problemas que eu viria a ter no futuro, que era isso, assim, pode mostrar, não pode mostrar, porque tinha curador xingando assistente, tinha carta, né, mal criada de artista para o curador, tinha briga, tinha dívida, tinha numéricos. Então, podemos divulgar ou não podemos divulgar, foi um problema desde o início. Então, o que a gente fez nós fizemos umas pastas etiquetadas com o nome do evento, data, etc., e elas foram mostradas num stand meio fechado, assim, que você viu que existia, mas que não podia acessar. Retiramos alguns documentos para mostrar em mesas, assim, umas coisas que foram selecionadas, mas todo estava disponível. O banco de dados estava disponível nos computadores, então você podia chegar e perguntar quem expôs aqui nos anos 80 e fazer perguntas do jeito que você quisesse. Todos os artistas com letra X que expuseram aqui ao longo da história toda. Tinha toda uma dinâmica de consulta muito ampla, que você podia tirar diagnósticos sobre a história do Kunstverein. E aí eu fiz uns mapas de parede que respondiam, que faziam essas estampas um pouco da história. Então, tinha a lista de todos os artistas. Aí a Maria chamou o Liam Gillick para fazer o desenho da letra. E aí a gente tinha trocas incríveis de aproximação, assim, porque eu ia tirando uns desenhos super malucos do banco de dados, mas aí tinha sempre a Maria no caminho, né? Tinha a revelação dos resultados, a Maria e o Liam. O Liam queria trabalhar comigo, a Maria queria trabalhar entre a gente. Então, a Maria, que estava na diretoria, ela tinha perguntas. Então, ela trabalhou com o que ela queria responder. Então, nem todos os desenhos foram disponibilizados, mas eles eram disponibilizados em folders, assim, que saíam do banco de dados. Então, foi essa dinâmica toda, assim, de história impressa na parede e esse material disponível. Aí tinha uma plataforma, o mobiliário foi desenhado pelo Liam, e tinha uma plataforma também de discussão sobre a história da instituição, que eu não participei, não ficou a meu cargo, assim, mas a gente fez. Tinha uns textos, assim, sabe, que eu quantificava, ela tinha muita ansiedade de quantidade, de números. Então, eu fiz um texto todo numérico. Então, eles já expuseram que X artistas, a maior exposição durou X dias, a menor durou tanto, a mais cara. Eu pus um texto com muito número. Aí é um texto grande que, na verdade, não fala nada, né? Quantifica, e ele está sempre escapulindo de um interesse, assim, exatamente porque ele tenta ser tão preciso. Brinco um pouco com isso. É só uma dúvida assim, que é me ocorrendo. Quer dizer, quando você fala do colecionador, ele está dentro de um âmbito, quer dizer, está no âmbito do arquivo, está no âmbito de um banco de imagens, e está no âmbito em que a questão visual ela é muito presente. Tá? Depois, a partir dessa experiência que você vai ter na Alemanha, o teu trabalho vai ganhando um outro encaminhamento, eu suponho. Não, suponho não, estou percebendo. O que veio antes do colecionador? Ou seja, como surge a questão do arquivo, da coleção, do banco de imagens, num período anterior ao colecionador? Não devia ter feito essa pergunta? Eu não sei se você te respondeu, eu vou ficar te dando pequenos exemplos, assim. Teve sempre em formas completamente distintas, já acho que anteriormente ao colecionador, sempre teve uma ideia de seriação, mas acontecia de forma diferente. O colecionador ele foi obsessivo, mas o que fez o colecionador trazer o elemento novo no meu trabalho, no colecionador, foi a construção da estrutura. A coleção poderia existir dessa forma, assim, existir sozinha, mas ela só é acessível a partir de uma estrutura. Ela só desperta um desejo de consulta a partir de uma organização do que ela contém. Então, eu apostava muito nessa estrutura de que ela seria o guia e proporcionaria uma pergunta por parte do leitor. Então, ele vai ver naquela lista de nomes, naquela relação, o que ele quer ver. E aí entra a construção do texto dessa estrutura. Mulheres e destruição. Quero ver o que é fachadas destruídas. Quero ver o que é casas em trânsito.
vistas aéreas de inundações. Então, é o nome que realmente qualifica um conjunto, mas que também seduz o leitor, aquele visitante do acervo, a buscar, a formular uma pergunta. Então, eu acho que o colecionador ele foi uma mudança nesse sentido, e foi a estrutura, eu acho que é a estruturação que permanece nos outros trabalhos. O que veio antes não tinha necessariamente essa estrutura. O colecionador ele exigia essa estrutura dada. Os outros eram séries, conjuntos, que tinham uma vida própria. Tinha um outro também, que era uma árvore genealógica, que é a genealogia do medo, que eu tinha feito junto com uma estrutura também. Mas teve pouca visibilidade, assim, ele não conformava essa estruturação tão imediatamente assim quanto o colecionador, porque é junto, né? A estrutura está na parede junto com os recortes, assim como citações, aí tem todo um mapeamento de uma ficção, né? Foi um trabalho que derivou de um texto, é um conto que eu inventei de escrever, porque eu não escrevo história, mas era uma história que virou um objeto, que virou uma história. Então, essa estrutura, né, ela retira, acho que ela deposita muito da história nela mesma, na estrutura, né, porque ela mostra o raciocínio do colecionador. Agora, esse desejo de estruturação, assim, não dava para ver ali na instalação da Bienal, na 27ª, tinha a planta baixa do pavilhão inteira, que era fascinante. A planta baixa do pavilhão é linda, porque é cheia de pilastra, e ali eu mapeava a relação do arquivo com o meu espaço expositivo. A coisa do mapeamento de conteúdo, assim, me interessa graficamente como extração, assim mesmo, né, da discussão. Você, na sua fala, você fala que você se aproxima das instituições, ou quer se aproximar das instituições, prefere, não sei, com uma consulente, com um público que percebe as questões que ele está envolvidas e, a partir disso, elabora o seu trabalho, né? E desse lugar específico, que é um museu, mais especificamente os arquivos, né, que você tem especial interesse. E no caso, né, pegando dois exemplos pontuais, né, da Bienal e do MAM, o assunto, o objeto dessa sua pesquisa acaba sendo não o objeto por excelência dessas instituições, né? Não é a exposição bienal ou a obra de arte, mas é outra coisa que tem ali dentro, que acaba sendo um outro agente que também está um outro agente desse espaço, né? Você, como uma artista que se apresenta como consulente, elege como um objeto do seu trabalho o consulente, né? No caso da 27ª Bienal de São Paulo, e no caso do MAM São Paulo, por exemplo, o objeto é um outro agente daquele espaço que não é o consulente, mas é o bibliotecário, o organizador daquele lugar. É muito recorrente essa questão desse deslocamento dos assuntos e esse embaralhamento dos papéis, né? E eu fiquei pensando, se você aplica essa lógica, ou se você pensa nisso, deve pensar lógico, né? Quem é o seu público, né? Se esse público também está embaralhado, né? Porque parece que o seu público, nesse embaralhamento de papéis, o seu público é o museu, assim, eu vejo, né? O seu público não é se não é óbvio o seu trabalho no sentido de chegar nesses arquivos e nessa instituição como uma pesquisadora qualquer, né? Qualquer no sentido de que naturalmente o pesquisador vai vir pesquisar a obra de arte, né, que está ali. Você vai pesquisar outros agentes, enfim. Parece que o seu público também vai ser um outro público que não é o público visitante da exposição de arte ou o público visitante da Bienal de São Paulo. Também mas parece que o público por excelência acaba sendo a própria instituição. E também um outro público, que é um público marginalizado, secundário, nessas instituições, que é o público consulente. Ele tem um papel... ele trabalha, ele é inverso em vários sentidos, né?
o público por excelência instituição, o público privilegiado, não sei, ao meu ver, acaba sendo também o público consulente desses arquivos, tem uma aproximação muito feliz, vamos dizer assim, né, saborosa, né? E também, é claro, o público visitante da Bienal de São Paulo, o público visitante, né, eu queria saber como que você pensa essas relações e quem que você entende, quem é o seu público dos seus trabalhos. Essa pergunta é difícil, assim, mas eu acho interessante isso que você falou com relação a essa visualidade assim, impregnada no trabalho, porque o tempo todo eu fico pensando que é recorrente assim, que o trabalho parece ser um trabalho da instituição, assim, parece ser uma informação institucional providenciada pela instituição e que ali não tem um artista por trás, necessariamente, né? Então, esse apagamento da autoria, ele é recorrente, assim. Às vezes eu acho que eu fico me sabotando, porque assim, quase que não precisa, né, de um agente, mas isso na aparência, porque tem todo um trabalho que acontece junto, né, de diálogo, de ativação de determinado tipo de levantamento de informação que não acontece sozinho. Então, eu estou ali como um agente que faz o levantamento dessa questão ou do dado. Mas, com certeza, assim, por exemplo, a aparência da exposição, a aparência dos trabalhos, ele tem, na sua forma assim, impregnada, uma discursividade que é típica da instituição. Então, tinha muita gente que via meu trabalho na 27ª e pensava que era um stand da Bienal. E eu gostava disso, assim, né? Tem esse mimetismo, esse desejo mesmo de confusão. Agora, é esse lugar invisível do autor também, né? Então, não é muito diferente do projeto Parede no MAM. Ali poderia ter sido feito pelo setor de comunicação da instituição. Então, tem toda uma instância prévia que eu fico tentando lidar com isso, que eu gostaria de ter mais tempo ou de ter um outro enfoque em determinado momento, que eu não consigo sempre ter, porque é sempre um processo exaustivo e que se completa na instalação, mas que eu acho que deveria ser retrospecto e que eu deveria, às vezes eu almejo isso, mas ainda não consegui, lidar com essa instância de encontro, de negociação, de revelação de um processo que não está impregnado na forma, porque intencionalmente eu apago esse caminho e retorno, de fato, é uma comunicação com o lugar. Então, o projeto da Bienal é muito para a Bienal, a história do MAM, do seu arquivo, ele serve muito para o MAM antes de qualquer outra coisa. Eu não sei se eu sei responder muito para você com relação ao público, mas eu sei que a conversa é dirigida ao lugar. E eu acho que talvez para o público eu teria que continuar, né? E aí, quem sabe, conseguir publicar essas nuances das negociações, ou falar disso, mas eu não sou teórica e não lido com texto assim, eu também aceito que a coisa se encerrou naquela experiência e que ela acontece no tempo, que ela ativa aquilo ali naquele momento e que eu também não preciso de solidificar aquilo e documentar exaustivamente e registrar para que ela se configure como trabalho. Mas muitas vezes, o formato expositivo tem impresso uma invisibilidade. Eu sempre penso isso, assim, fico pensando assim, não é uma sabotagem contra mim mesmo como artista, né? Porque no trabalho não é uma vitrine de uma voz autoral. Eu tenho exatamente um cuidado de apagamento disso. Então, quando a Leia me manda o projeto com determinadas cores, eu mexo no mínimo e tento que aquilo ali eu tenho que simplesmente adotar uma fonte diferente, porque a fonte do MAM eu tento levar para uma coisa cada vez mais mimética e menos pessoal, autoral, artística, nesse sentido de traço, né? De reconhecimento. Então, tem essas camadas de apagamento de um processo também. Aqui é o desafio do trabalho, assim, é isso. Né? Ele tem essa discursividade junto à instituição, é nesse lugar. Então, a sua pergunta é muito coerente, assim, nesse sentido de que essa é uma provocação constante do trabalho. E sempre me preocupa.
porque, no mesmo sentido, ele é um trabalho que migra muito dificilmente para outro lugar. Ele é dirigido naquela instância, para aquele contexto, naquele momento. Eu não sei se ele permanece, se tem um desejo de permanência, se ele se aplica. Daqui a 5 anos, a conformação do arquivo é outra, pode ter um valor histórico daquele momento, mas ele já não é funcional mais como ele foi construído para ser. E o que eu faço com a estrutura do MAN, daquele jeito, com o discurso da Maria em outro lugar? Ele serve para o MAN, não é a mesma coisa sobre a Bienal. Então, os trabalhos eles têm uma migração inviabilizada nessa impregnação da forma como eles constituem. O trabalho serve para aquilo, mas aí tem o colecionador que transita e tem outros projetos que acontecem, que eles têm vida própria e que se instauram em qualquer lugar. E aí, eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade, assim. E como que você arquiva para você, assim? Mal. Muito mal. Eu tinha que ter eu acho que todo artista hoje tem que ter um consultor, né, de preservação midiática, assim. Como que eu mantenho? Eu tenho muitos arquivos em freehand, não sei qual versão, eu não consigo abri-los. Tenho muita coisa que... Agora, uma coisa que me intriga muito e que eu não sei muito bem lidar com isso é que, muitas vezes, as instituições não se dão conta disso. Então, por exemplo, um trabalho configurado para o MAN, naquele momento, como o Projeto Parede, ele tem uma replicabilidade, assim, né? Ele tem arquivos que podem ser feitos de novo, eu tenho cartela de cores, eu tenho definição de formato, tem toda uma especificação do trabalho, que é uma especificação técnica, configurada em programas daquela época, que são facilmente depositados. E que, no entanto, é o Projeto Parede. O Projeto Parede tem pichação, tem pintura, eles não vão guardar nada, mas com um custo baixíssimo. E uma vontade de permanência... O MAN poderia ter essa obra para sempre. Poderia ter concedido, eles nunca me pediram. E assim em todos os lugares. Com projetos que são facilmente mantidos e guardados em seu registro. Aí o que acontece? Passou 4 anos que eu expus no lugar, realmente nos meus arquivos eles não permanecem muito tempo por causa da própria dinâmica de atualização dos programas. Eu guardo, mas eu não sei se isso vai ser aberto em outro lugar. Nos meus computadores, eles não abrem mais. E é muito rápido como as coisas se dão. Imagina, esse trabalho é de 2009. Ontem eu tentei abrir os desenhos e não consegui. Nos meus computadores. Alguém deve ter esse freehand lá, versão não sei quando, mas uma coisa que eu tenho percebido é que, sistematicamente, os projetos que eu tenho feito, ninguém se dá conta da facilidade com que o projeto pode ser guardado. Né? Porque não é uma obra que você compra, não é assim, uma pintura que o museu não vai pedir para eu doar essa pintura. Não é isso, é um projeto feito para aquele lugar, ele só tem sentido ali, daquela forma. Então, ele se perde, a não ser pelo registro fotográfico. É uma questão que eu tenho pensado, mas eu acho que eu responderia uma demanda. Se os lugares não têm me pedido esse arquivamento, eu não tenho fornecido, porque nem dá tempo, a coisa vai se atropelando na própria dinâmica do trabalho. Mas eu acho que as instituições poderiam estar sendo mais atentas à própria facilidade do tipo de trabalho que eu estou fazendo de ser registrado e arquivado para uma futura consulta, mas talvez as instituições estejam entendendo que a fotografia é suficiente para registrar o trabalho. Mas no caso do MAN, você tem o registro sonoro também. Ah, sim, aí eu tenho os arquivos de som. Mas sim. Isso o MAN não tem. Tadeu, eu nem sei se eles mantiveram. Eu acho que eles ficaram com os arquivos de som, mas possivelmente não arquivaram. Não sei, eu não acompanhei isso, não foi me solicitado nenhuma condução nesse sentido de organização, ou até um pedido de concessão de direito de uso depois. Eu não sei como isso funciona, isso nunca foi uma discussão. Passou assim, mas não é só desse momento, foram inúmeras exposições no Museu de Arte da Pampulha, 2 exposições grandes, feitas
a partir do conteúdo do museu, também para aquele lugar, contexto específico, as próprias coisas do Kunstverein, as coisas da Bienal, os mapas. Tem sido uma coisa interessante, uma característica. Mas essa permanência também está impregnada nos jornais, né? Esses jornais do museu, que são feitos em papel jornal mesmo, eles têm uma durabilidade muito curta. Eu tenho repensado isso, com vontade de fazer em suportes mais definitivos, assim, porque eles circulam numa determinada dinâmica de distribuição em grande quantidade, mas eles se perdem muito rápido também, né? Mas essa é uma outra questão que eu tenho pensado com relação ao trabalho. Bom, mais alguma questão? Acho que a gente falou muito, né? Eu acho que a gente podia só encerrar e eu voltar um pedacinho, só 5 minutos. Lógico.